Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Chelsea vence na estreia aí do Super Mundial de Clubes. Maresca quer ponta, porque a ponta esquerda tá precisando, porque o Madueke lá na esquerda não dá, meus amigos. Situação dos goleiros, como esse Super Mundial pode afetar a temporada. Então tem aí a análise do jogo. Tamo junto, deixa o like, é nóis. Aqui acabou, rapaziada. Chelsea 2, Los Angeles FC 0. Estreia do Super Mundial do Chelsea. Um jogo bem com o pé no freio do Chelsea, né? Chelsea jogou esse jogo o quê? Sei lá, 50%, 60%. Eu achei que o Chelsea teve muita dificuldade com esse gramado, velho. Não se surpreendam se alguém depois do jogo reclamar desse gramado. Achei que a bola pingou muito. Aquela finalização que o Palmer perde, ele manda lá em Marte pro Elon Musk buscar. Você vê que a bola pinga um pouco. O Pedro Neto, quando faz o primeiro gol, ele escorrega. Claramente ele escorrega ali. Mas o time do Los Angeles, gente, não se... Tipo assim, apesar que é o 13º da MLS, é um time que é muito bem treinado, cara. O Cherundolo é um bom treinador, cara. Ele é um bom treinador. Você vê, o time dele tenta sair jogando, o Chelsea pressionava. A diferença técnica é brutal, é muito grande. E, cara, o Chelsea ganha muito peso no meio-campo com Caicedo, com Lavia. O Reece James anulou o melhor jogador do time, que foi o Boanga. Cara, o Reece James, quando ele cola no cara... Mano, o Reece James, eu lembro o jogo... O Maresca colocou ele na esquerda pra marcar o Ibelmo não fez nada. E olha que quanto o pessoal quer gastar no Ibelmo por aí, né? Então o Boanga, o Reece James nele, foi muito efetivo. O coitado do Boanga nem andou pra cima do Reece James. Achei que o Chelsea jogou pouca intensidade, lento, burocrático. O time faz 1-0 numa transição rápida, um belo passe do Jackson fazendo o pivô. O Pedro Neto faz uma bela jogada. Deixar o Pedro Neto num contra um, contra esse nível de defensor, não é uma boa ideia. Ele corta, tem calma, finaliza, escorrega, faz 1-0. Volta pro segundo tempo, o Chelsea cedeu ali alguns momentos que poderiam resultar em gols do Los Angeles. O time esquentou mais no segundo tempo, aí o Jorge entrou, o Dilep entrou, pegou no time do Los Angeles bem mais cansado. Cruzamento do Dilep, o Enzo Fernandes mata o gol. Cara, o Maresca antes do jogo já tava falando, ó, com certeza vamos rotacionar, né? Com certeza vamos rotacionar. 3 jogos em menos de 10 dias. Então, eu acho que o ritmo do Chelsea também, final de temporada, os caras não querem muito tá aí. A impressão vendo times europeus nesse Mundial até agora é que os caras não estão muito afim de tá aí, sabe? Tirando o PSG, até agora, vamos ver conforme o campeonato vai andando, até agora o PSG foi o único time que mostrou que tá muito afim de tá jogando esse Mundial de Clubes aí. Mesmo o Bayern, cara, imagina Bayern e Oakland na Allianz Arena, os caras com o pé no acelerador. Tinha sido 20, né? Tinha sido 20-0. Time amador. O Bayern pegou um time amador. E o Chelsea vence o Los Angeles. Vitória. Próximo jogo é contra o Flamengo. Vai ser um jogo que vai precisar um pouco mais de intensidade do Chelsea. Eu acho que o Flamengo vai cobrar muito mais essa saída de bola. Achei que o Lavia fez um bom jogo. O que complica do Chelsea às vezes é aquela saída ali de vez em quando tem um erro. Nesse erro quase saiu uma chance. Teve um erro do Lavia que gerou no cartão amarelo do Adarabioio. Mas o Chelsea... Não dá pro Madueke jogar de ponta esquerda. Não dá. O Madueke na ponta esquerda é fazer raiva. Simplesmente não dá. Entendeu? Simplesmente não dá. Tá bem claro a urgência de você contratar um ponta esquerda. Eu acho que o Chelsea foi burro. Eu acho que o Chelsea era pra ter pelo menos entrado num acordo com o United pra expandir o empréstimo do Sancho e pagava um valor pro United. Porque eu acho que essa ponta esquerda aí vai fazer falta no torneio. Porque o Madueke não gera lá. O Pedro Neto jogou bem hoje, mas pela esquerda também não é o melhor do Pedro Neto. Mas eu acho que ele é menos ruim que o Madueke lá. O Tariq Jorge entrou agora, merece uma oportunidade. Eu acho que, eventualmente, vão colocar o Dilep de 9, e o Nicolas Jackson na esquerda. Vai ser um teste que o Maresca vai fazer. Vou colocar o Nkunku por lá e trazer o Nkunku pra jogar um pouco mais por dentro. Porque o Madueke na esquerda, cara, até a linguagem corporal do Madueke não tava muito legal. Tava jogando meio que insatisfeito, meio que com má vontade. Eu acho que ele não gosta muito de jogar pela ponta esquerda. Basicamente isso, rapaziada. Não tem muito o que comentar, não. O adversário é muito fraco. Não é nesse nível de jogo que a gente tem que avaliar esse Chelsea. Não é nesse nível de jogo. O Los Angeles é o time que tentou, o time que correu, o time que brigou, o time que tentou criar uma dificuldade. O Igor Jesus do ex-Flamengo deixou uma boa impressão, mas a diferença técnica é muito grande, não tem nem muito o que falar, não. É muito brutal a diferença mesmo. Você vê o Chelsea aí jogando 50% da intensidade, 50% do ritmo. Uma coisa desse Chelsea, você pode ver, né? Contra o Forest, entrou todo mundo competindo.
Contra o Betis já entra um pouco mais mole. Contra o Los Angeles, é um time que vai se adaptando conforme é o adversário, conforme é o nível de exigência, né? Contra o Flamengo, quero ver mais esse Chelsea. Ganhou 3 pontos, 2-0 por enquanto. Olha, o Los Angeles aqui tá meio que bagunçado aqui, tentando atacar. 3 minutos de acréscimo. O Sanches fez uma boa defesa ali no chute do Boanga, no comecinho ali do segundo tempo. Não tem muito o que falar desse jogo, não. O jogo não cobrou muito do Chelsea, não. Tamo junto. Meus amigos, vamos falar do Chelsea, vamos falar da derrota para o Los Angeles. Tô brincando, rapaziada. Ó, tô gravando esse trecho eu tô gravando antes do jogo. Talvez eu faça pós-jogo ou eu coloco com outro assunto de outro time, belezinha? Então, eu não sei como é que vai ser a programação, vai depender do que acontecer no dia. Ou esse trecho entra antes do pós-jogo, ou talvez em um vídeo misturado com assuntos de outro time. Tranquilo? Enfim, rapaziada, vamos falar do Chelsea? Cara, eu gostei aqui, o Maresca, obviamente, deu a primeira coletiva dele, né? Agora no Super Mundial, e claramente ele seria perguntado sobre a situação dos goleiros, né? Toda a polêmica, amanhã, ele pediu, ó. A situação dos goleiros é simples. Sanches, número 1, Jorgensen, número 2, e vamos analisar e julgar o Mike Pendes. E aí vamos fazer uma decisão final, né? Amanhã está com outro clube. Obviamente ele ia ser perguntado, né? Rapaziada, saiu aqui do Jacob Steinberg, ó. Tem muita excitação sobre o Mike Pendes, que provavelmente vai começar como o terceiro goleiro, né? Por causa que o Bertinelli foi para o Manchester City. Rapaziada, quem me acompanha há mais tempo sabe, eu vou falar isso pela 30ª vez. Eu odeio essas comparações. Nicolas Jackson, o novo Drogba. Dilep, o novo Diego Costa. Eu odeio isso, eu acho que isso é uma zica do cavalho. Mas em relação ao Mike Pendes, quando falavam, ele lembra o novo Courtois. Pode botar fé nessa comparação. Pode botar fé. Pode botar fé. Por exemplo, o Malik Fofana, do Lyon. Eu acho, vou deixar bem claro, tá? Ele tem traços, pequenas semelhanças com o Hazard. Pode parar, BC, você falou de quem? Malik Fofana, que história é essa? Rapaziada, o trecho que vocês estavam vendo, eu tinha gravado aqui, ó, 11h50. Ó, se você pegar aqui, ó, propriedades, comecei a gravar, ó, 11h51. Tá vendo? 11h51. Aí, rapaziada, meu Deus do céu, ó. 1h30 da tarde, ó, 1h36 p.m., que é pós-meio-dia, belezinha? 1h30 da tarde, Chelsea entra em contato pro Malik Fofana. O BCzinho é bom ou não é? Fala pra nós. Fala pra nós. Fala pra nós. O BCzinho é bom ou não é? Obviamente, quem tava à frente do tempo, quem era assinante, quem é assinante da BC Plus e na antiga BC Plus, ó, 25 de março de 2025, ó, o demônio que vai ser especulado na Premier League. Adivinha quem era? Adivinha quem era? Pidestro. Malik Fofana, ó, que legal, ó. Malik Fofana. Por isso que eu falo, rapaziada, assinante da BC Plus tá à frente do tempo. E não fala besteira por aí. Por exemplo, ó, saiu hoje Kudus, mesmo nível do Rodrigo, o Mistério, o Xavi Simons e o que faz o Mitoma especial, meus amigos. O que faz o Mitoma especial. Sobre o Malik Fofana, eu devo fazer um vídeo aí mais apropriado. Mas, cara, muita coisa eu já falei. Ele me lembra traços, pequenos traços do Hazard. Mas, rapaziada, é um jogador de 19, 20 anos. Tem muita coisa pra evoluir, muita coisa. Mas o talento e o potencial é inegável. Lembra que eu falava que o Gittens era o melhor prospecto da ponta esquerda do mundo? Pra mim, o segundo é o Fofana. Pensezinho é bom, né, velho? Pode falar. Mas tá muito longe de ser um Hazard. Aquela energia, sabe? Que o pessoal não lembra muito do Hazard quando ele tava no Lille, né? Quando ele chega no Chelsea. Não sei se você, torcedor do Chelsea, pegou ali o Hazard assim que ele chega no Chelsea, né? Então, mas o Pendes, cara, o Chelsea acertou numa joia. Por isso que eu fico sem entender, cara. Amanhã, 30 anos na lata. Aí, Petrovas. Tem o Mike... Gente, o Mike Pendes, se aparecer assim, ó... Um time aí da Arábia Saudita levou o Jorgensen. Pode colocar o Pendes pra ser reserva. E se o Sanches vacilar, o Pendes toma a titularidade. O problema, cara, até tava falando isso lá no grupo de WhatsApp dos membros. É um goleiro jovem, cara. Ó, idade... Mike Pendes. 19 anos, cara. Não importa nem a qualidade dele. Vai que um garoto desse sente. Fica nervoso. Por exemplo, eu não conhecia muito esse Urbig que o Bayern contratou. Mas o pessoal lá internamente acha que ele é a próxima grande coisa. Ele é o próximo goleiro dessa geração alemã. Só que o goleiro jovem, muito jovem, aí o Neuer se machuca, ele vai pra titularidade, brother. Aí o goleiro falha, você vê que é falha boba, talvez muito por nervosismo.
Então eu tenho muito medo de você colocar o Pendes no fogo. Talvez colocar ele como reserva e ir colocando ele aos poucos seja inteligente. Mas o Chelsea contratou um talento de elite pra goleiro, velho. O Pendes é um talento de elite pra goleiro, velho. Eu acho que... até acho muito engraçado o Chelsea ter polêmicas com o goleiro. Tendo o Petrovas e o Mike Pendes. Eu acho até muito engraçado. Enfim, rapaziada. O Maresca confirma, ó. Novo ponta. Algo vai acontecer, com certeza. O Sancho saiu e apenas temos 3 pontas. E ele fala aqui, ó. Ele fala do Tariq George, do Madueke e do Pedro Neto. Rapaziada, duvido nada do Chelsea contratar, ó. 2 pontas. Mas, por exemplo, hoje seria um jogo interessante pra colocar o Tariq George como titular. Seria um jogo interessante pra gente ver o moleque, ver se pelo menos ele pode ser um cara pra vir do banco, colocar um fogo no jogo, né? Então, pode ser interessante o Tariq George, mas com certeza ponta o Chelsea vai contratar, rapaziada, com certeza. Isso aí vocês não têm a menor dúvida. A menor dúvida. Então, o Maresca confirma que vai contratar. Pra você ver, ó, o treinador falando, mesmo pra você ver como ponta é importante pro sistema dele, porque mesmo na época que o time chorava por um 9, ele defendia o Jackson. O Nico é perfeito, o Nico é isso, love Nico, carinho no Nico, dá de mamar pro Nico. Mas o ponta, ele perdeu o Sancho, opa, algo tem que acontecer, algo com certeza vai acontecer, pra você ver como pontas é importante pro sistema do Maresca, né? E novamente, não duvidem se chegar a 2 pontas, um com certeza vai chegar, um destro pra ponta esquerda, isso aí é certo, meus amigos. O Maresca falando do impacto do Mundial no calendário, porque ele fala que os jogadores precisam pelo menos de 3 a 4 semanas pra descansar. Porque, gente, ó, acabou o Mundial, imaginando, ó. Imagina aqui, ó. Vamos imaginar que um time chegar na final. Ó, o jogo é dia 13 de julho. A final, ó. 13 de julho. Se você imaginar, a Premier League começa, porque... o calendário... Premier League, 2025, 26, calendar. Ó, vai ser lançado dia 18, ó. Dia 18 vai ser lançado o calendário. Mas começa o quê? Meio de agosto ali? Então, não tem muito... Ó, 16 de agosto, ó. Ó, terminou o Super Mundial, um mês depois começa a temporada. E a pré-temporada? E a pré-temporada? Entendeu? É um mês pra férias e pré-temporada, aí você já começa a temporada. Então, Maresca, essa preocupação do Maresca, ela é justa, tá? Imagina que o Chelsea chega na final, dia 13. Final, papapá, férias pros jogadores. E a pré-temporada? O certo é você ter uma pré-temporada de um mês. Então ele tá certo aqui, ó. Os nossos adversários estão de férias, né, meus amigos? Entendeu? Estão de férias, né? E, cara, eu gostei muito da entrevista do Moisés Caicedo, ó. Estou feliz, eu estou fazendo, né, ó, dessa temporada. Eu consegui, ó. Agora eu tô tentando, ó, conseguir outro nível. Essa é a minha mentalidade. Ó, o Caicedo jogou demais, cara. Jogou demais, o pior do que o Sangaré. O pior do que o Sangaré jogou demais. Só que ele já tá mirando outro nível. Olha isso, cara. Esse aqui vai ser um dos pilares do Chelsea no futuro. Moisés Caicedo. Jogou demais, brutal. Etizouve, acabou pros betinhas. E o cara já quer, ó, outro nível. Outra mentalidade, my friends. E, ó, existe aqui a confiança tá alta, né? Porque ganhamos uma taça, né? Ó, confiança tá alta, fomos campeões e tudo mais. Mas isso está no passado. Agora tem outra taça pela frente, né? E vamos dar o nosso melhor, porque queremos a taça. Seria muito especial. Cara, se o Chelsea é campeão desse Mundial aí, o que vai acontecer com os detratores do projeto? Já pensou? Eu acho difícil ganhar. Eu acho difícil. Eu acho que o Chelsea não tem maturidade, talvez pegar um Real Madrid, um Bayern, um City. Apesar que deu dificuldades pro City na temporada, né? Pegar um PSG, dar uma pegada. Mas já pensou se o Chelsea ganha esse Super Mundial? Nossa, ia ter um apocalipse nos detratores do projeto, hein? Eu não quero nem imaginar esse cenário aí. Já pensou se acontece? Ave Maria, tem um apocalipse, tem um suicídio em massa. Belezinha? É isso, rapaziada. Queremos o troféu. É a mentalidade do Moisés Caicedo. Esse aqui realmente é um futuro capitão e futuro líderes do Chelsea.